algo que Deus colocou no meu coração, quando Ele falou comigo de eu estar aqui compartilhando com vocês, é a palavra. E foi algo referente ao nosso coração. Ao nosso coração. E eu estava lendo o Êxodo, e sabe quando Deus fala com Moisés? E fala para Moisés: Moisés, eu vou libertar o meu povo. Porque eu ouvi o clamor deles, eu estou vendo o sofrimento deles. E eu ouvi as suas orações. E Moisés, eu estou chamando você, para que você vá até o faraó. E fale para o faraó deixar o meu povo ir. Ir para me adorar. E aí, o que aconteceu com o faraó? Quem conhece? Quem conhece aqui essa história da Bíblia? O que aconteceu? O faraó deixou de imediato? Não, por quê? Oi? Coração duro. Porque o coração do faraó era um coração duro. E a gente olha, a gente lê e a gente pensa, é lógico que era um coração duro. Era o faraó. Como é que o faraó vai ter um coração amolecido? Né? Como é que pode? Não, isso daí ia ser o óbvio. Ele ia ter o coração duro. Só que algo que ficou muito forte para mim, é que não é só o faraó que teve o seu coração endurecido, tinha o seu coração endurecido. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Só que muitas vezes a gente não detecta que o nosso coração está endurecido. A gente não percebe. A gente não percebe. Mas é muito comum pessoas estarem congregando, fazerem parte da igreja, virem aos domingos, participarem de célula, mas estarem com seus corações endurecidos. Endurecidos. E hoje eu queria compartilhar com vocês isso, sinais de um coração endurecido. E Êxodo 3:19, eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, no seu smartphone, nós vamos projetar aqui, eu acho. Mas Êxodo 3:19, Êxodo 3:19 diz assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Deus, quando falou com Moisés, Deus falou também isso para Moisés. Moisés, eu sei que o faraó, o rei do Egito, não os deixará ir. A não ser que por uma poderosa força, por uma mão poderosa, por uma mão forte. Deus já sabia do coração de Faraó. Porque o nosso Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece o seu coração e como você está aqui agora. Nós podemos mostrar para as pessoas aquilo que a gente quer que elas vejam em nós. Então, às vezes a gente está triste, mas a gente pode disfarçar a tristeza. Não é verdade? Tanto aqui, nesse grupo maior, como também dentro da nossa casa. Quem já passou por isso? De camuflar um sentimento dentro de casa. Eu já passei. Né? Então, eu já já fiquei muito brava com o Leandro e camuflei. Né? Camuflei. Às vezes eu estava muito triste dentro de casa e não queria mostrar. Às vezes para não abalar a família, para, né, não, eu preciso estar forte nesse momento para fortalecer eles. Mas dentro de mim estava um bagaço, mas por fora, não, gente, está tudo bem, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Não, está tudo bem, porque Deus é a nossa justiça. Mas lá por dentro, Deus sabia que estava como um bagaço. Um bagaço. Às vezes situações, né, que a gente passa e que a gente disfarça muito bem. Disfarça. A gente consegue fazer isso.
do nosso lado de fora. Ninguém consegue ver dentro de nós. Mas Deus sabe. Deus conhece nosso coração. Deus sabe como Ele está. Se Ele está triste, se Ele está decepcionado, se Ele está ansioso, se está impaciente, se está desanimado. Deus sabe como você está. A palavra de Deus em Jeremias 17:9 diz: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. A palavra de Deus aqui em Êxodo, e essa história, né? Esse relato bíblico, aí você pode ler melhor em sua casa, né? Você pega ali, começa do Êxodo 3 em diante, você vai ver todo o relato. Quer pegar o Moisés completinho, Êxodo 1 em diante. Mas você vai ver o relato do diálogo de Moisés com Deus. Deus falando para Moisés o que ele iria fazer. E eu prestei atenção em Moisés, nos temores dele. Colocando para o Senhor, para Deus. Não, Deus, né? Mas o povo não vai me ouvir. Aí Deus fala, não, você vai lá, vai fazer esses sinais, eles vão te ouvir. Tá, Deus, mas o faraó não vai me ouvir. Não, mas eu que estou te mandando. Eu vou, não, mas Deus, eu não consigo falar. Não, mas não sou eu que deu a boca, que faz o ser humano falar, né? Aí Moisés, pelo amor de Deus, tá brincando, né? Mas tipo, não manda eu, manda outra pessoa. Aí Deus fica bravo com Moisés e fala, Arão, seu irmão, ele não fala bem, ele vai junto com você. Já era, você vai de qualquer jeito. Brincando, mas sabe ali Moisés, esse conflito ali de Moisés, né, com Deus, nessa questão, enviando a mim, não sou capaz. E aí tem todo esse diálogo, aí Deus falando tudo para Moisés, o que ele iria fazer. E Êxodo 7:3 diz que, contudo, endurecerei o coração do faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. E assim, não que Deus, ele fez o faraó um homem duro, mas o coração de faraó já era duro. O coração de Faraó já era um coração duro. Já era um coração duro. E Deus fala que Ele multiplicaria os sinais dEle e maravilhas na terra do Egito. E Êxodo 7:5 diz, quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O propósito de Deus não era somente libertar o povo de Israel, mas também para que aquele povo egípcio visse que Deus realmente era o Senhor. E Deus realmente era o Senhor. Mas por causa de uma dureza de coração, Faraó não reconheceu isso. Mesmo em meio a tantos sinais que Deus deu, Faraó não reconheceu que Deus era o Senhor. Não reconheceu. Se você for ler, ao longo tiveram alguns egípcios que começaram a ouvir as instruções de Moisés. Alguns. Gente, era tantos, né? Era uma nação. Mas por causa da dureza de coração, eles não reconheceram. E como identificarmos se o nosso coração está endurecido? Porque muitas vezes a gente pensa, o coração endurecido, tipo, estou endurecido e fechado para tudo. Não. Mas, às vezes, há áreas da nossa vida que o nosso coração está endurecido. Sabia? Está fechado, está duro. E um dos sinais que a gente pode ver e avaliar se nós estamos com o nosso coração endurecido é que está escrito em Êxodo 7:13,
que diz assim: o coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. Gente, Moisés foi até o faraó. Ele falou para o faraó, foi o Senhor, Javé, Senhor, que nos enviou aqui para falar para você deixar o nosso povo ir ao deserto e adorá-lo. Faraó não creu. Moisés falou para Arão jogar a vara se transformou numa serpente. Aí depois o que aconteceu? Os magos de Faraó foram lá, jogaram a vara deles, as varas se tornaram serpentes também. E aí o que aconteceu? A serpente da vara de Moisés engoliu as outras duas serpentes. Mas Faraó continuou se recusando a ouvir. Um dos sinais de um coração endurecido é se recusar a ouvir. Se recusar a ouvir. E Deus fala conosco de várias formas. Deus fala conosco usando pessoas. Pessoas que estão ali ao nosso lado. Que muitas vezes chega para nós e fala: olha, esse caminho que você está seguindo não é legal. Olha, essa sua atitude não foi boa. Olha, toma cuidado com essa escolha sua. Cuidado com essa escolha. Olha, veja bem que atitudes você está tendo. Pensa bem. E orientam a gente. Dão orientações. Mas o que a gente faz? Tapa os ouvidos. A gente ouve o conselho e a gente faz do nosso jeito. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E quem conhece alguém que faz isso? Não é? Que você vai lá, você aconselha, você orienta, e a pessoa faz tudo ao contrário. Não é? Se recusa a ouvir. Por quê? Porque ela acha que está certo. Porque ela acha que está certo. Aí, Deus fala conosco através da sua palavra. Você vem a um culto como este e você ouve uma ministração aqui. E Deus fala ao seu coração. Ele fala ao seu coração. E você fala: nossa, Deus está falando comigo. Só que você sai por essa porta e você não pratica nada. Não pratica nada. Deus falou com você, deu orientação para você, mas você fechou os seus ouvidos para praticar. Isso é um sinal de um coração endurecido. Fala para você. Eu tive uma experiência essa semana, gente, e eu falei para o Leandro. Falei: marido. Eu falei hoje ainda, inclusive. Não, é sério. Eu falei: Leandro, e Deus me deu essa palavra do coração endurecido. Mas tinha uma área da minha vida, acho que foi ontem, amor. Ontem, e está fresquinho, viu, gente? Está fresquinho aqui a correção. Mas foi ontem que o Leandro pegou e falou para mim: Fabiana, você não era assim, você não agia assim. E ele me alertou numa área da minha vida. Na hora, posso falar para vocês? Eu não ouvi o Leandro. Na hora eu fiquei brava com ele. Fiquei brava com ele, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui dormir com aquilo na minha cabeça. Como assim? Como assim? Como assim? E eu fiquei refletindo, gente. E eu fiquei pensando. Eu acordei de manhã com aquilo. E aí a gente foi almoçar. E aí na volta, que só estava nós dois. Aí eu falei: Lê, por que você falou aquilo para mim? Desde quando você detectou isso? Não é? E eu fiquei pensando. Eu falei: é verdade. Eu fechei meu coração. Eu endureci o meu coração. Endureci o meu coração. E nós
podemos detectar se nós estamos com o coração endurecido em alguma área da nossa vida, quando a gente se recusa a ouvir. E continua se recusando a ouvir. Então, peça para que Deus abra os seus ouvidos. Peça para que o Espírito Santo te ajude a ouvir. Porque quando a gente está com o coração endurecido em algo, é difícil ouvir. Porque incomoda a gente. Incomoda, a gente não quer abrir mão. Mas que você possa, nesta noite, abrir os seus ouvidos e ouvir aquilo que Deus tem insistido com você, tem falado com você. Hebreus 12, 25 diz assim: tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Hebreus aqui, gente, ele estava lembrando o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no Velho Testamento. Porque no deserto eles não ouviram a Deus. Depois você vai ler ali os profetas. Deus levantava profetas para falar com aquela nação. E o que aquela nação fazia? Não ouvia. E incrível, né? Porque aquela nação foi liberta de um homem com o coração endurecido. E o que aconteceu com aquela nação? Mesmo presenciando milagres, provisão de Deus, cuidado de Deus, presença de Deus, se tornou uma nação com o coração duro. Nós corremos esse risco, gente. Porque hoje nós somos a igreja de Jesus, que presenciamos milagres na nossa vida de forma individual. Quantos milagres Deus já não fez na sua vida? Fala para mim, de você estar aqui nesta noite é um milagre, sabia? É um milagre. É um milagre. Milagres coletivos aqui entre nós. Mas precisamos vigiar e guardar o nosso coração. Outro ponto. O primeiro é não ouvir. É o primeiro sinal. O segundo sinal, gente, é a incredulidade. Ah, mas Fabi está falando de incredulidade com a gente crê em Jesus, a gente crê em Deus, a gente está aqui no culto, Incredulidade. Incredulidade. E o que pode gerar incredulidade no nosso coração? Êxodo 5:22 diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizestes coisa alguma para libertá-lo. O que pode gerar incredulidade no nosso coração? Expectativa errada. Expectativa errada. Deus enviou Moisés. Foram Moisés e Arão para lá. Faraó não ouviu. Coração duro. Moisés jogou a vara. Aí os magos fizeram a magia deles lá. E o diabo é assim, né? Ele imita as coisas de Deus para nos confundir. Viraram serpente, mas a serpente deles engoliu as outras duas. Mas Faraó não ouviu. E Deus tinha avisado Moisés que ele não ia ouvir. Deus tinha avisado Moisés. Deixou claro isso para ele. Aí, não sei o que passou na cabeça de Moisés. Mas ele saiu, ele e Arão, da presença de Faraó. E Faraó falou: esse povo está tendo muito tempo de sobra aí para ficar pensando asneira. Vamos aumentar o trabalho deles. Vamos pesar no trabalho deles. E aí o faraó multiplicou o peso do trabalho sobre aquele povo. E começou a desgastar aquele povo. E aquele povo começou a sofrer
Porque Moisés e Arão foram falar com Faraó. E aí Moisés chega diante de Deus e fala: por que o Senhor trouxe essa desgraça sobre o seu povo, Senhor? Porque o Senhor me enviou. Desde que me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar o teu povo com ainda mais crueldade. E o Senhor não fez nada. Não fez nada. Expectativa errada. Nós achamos que quando a gente vem para Jesus, entrega a nossa vida a Ele, o que acontece? Os problemas vão sumir, ó, de uma hora para outra, não é? Vai sumir, vai desaparecer. Tipo, eu entreguei minha vida para Jesus hoje, amanhã é uma nova vida. Tudo. Não. Vocês já passaram por uma situação aonde vocês buscaram mais a Deus e a coisa piorou? Eu já passei. Você busca a Deus e o negócio piora? Passei. Quem já passou por isso? Já. Rindo, né? Gente, porque a nossa expectativa é: eu vou buscar agora e amanhã já vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. Mas Deus não trabalha assim conosco. Deus não age assim. A gente estava em uma reunião e uma pessoa começou a jejuar e a buscar ao Senhor por sede mesmo, sabe? Não com o objetivo de, vou jejuar para ganhar aquilo. Não, eu vou jejuar porque eu estou com sede do meu Deus. Eu quero mais Ele sobre a minha vida. Eu quero ter experiências, eu quero me encher, eu quero me fortalecer. E, gente, o último dia de jejum, acho que era o último, penúltimo. Mas o que aconteceu com essa pessoa? Perdeu o emprego. Tipo, por que eu jejuei? Estou brincando. Né? E aí, o que você pensa nisso? Deus, calma, o Senhor se confundiu, eu estava jejuando, né? Foi e passou por uma prova, por um deserto. Mas Deus estava trabalhando na vida dessa pessoa, fazendo as raízes dela serem mais profundas nele. Depender dele. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E a gente só aprende a depender de Deus quando a gente precisa depender. Precisa depender. Teve uma outra pessoa aqui entre nós também, que recebeu um desafio ministerial grande, se colocou na brecha. Não, eu vou. Mesmo com medo, mesmo se achando, não sou capaz, mas falou: eis-me aqui, eu vou. O que aconteceu com essa pessoa, gente? Perdeu emprego também. Misericórdia. Mas foi. E tem passado por um momento de deserto. Mas é no deserto que as raízes dela estão sendo mais aprofundadas. Está tendo experiências de provisão, de cuidado com o Senhor. Coisas que estavam lá no coração, que não sabia. Tem vindo à tona e Deus tem trabalhado. E Deus tem trabalhado. O Senhor trabalha com cada um de nós. Não é que as coisas pioram, gente. É porque aí começa a vir para fora coisas que estavam dentro de nós, que nós nem sabíamos. Nem sabíamos. Nem sabíamos, gente. Deus nos ama de tal forma que Ele permite que a gente passe por situações difíceis e que às vezes até aos nossos olhos piorem, para que nós possamos experimentar do amor, do cuidado e da provisão dEle sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Ele conhece nosso coração. Ele sabe o que precisa ser mudado e transformado dentro de cada um de nós. E para você que tem passado por lutas e dificuldades, e que muitas vezes você tem falado: Deus, parece que o Senhor não está fazendo nada.
Moisés falou isso. Moisés falou aqui. Ele disse: e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. E talvez no meio da sua luta e da sua dificuldade, você pode estar falando. Às vezes não com voz, mas dentro de você, porque às vezes a gente nem tem coragem. Mas Deus sabe. E você está falando: o Senhor não está fazendo nada. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me derramando, mas o Senhor não faz nada. A palavra de Deus, em Isaías 55:8 diz: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Deus sabe, e o que Ele tem para você vai além do que você possa pensar, sonhar ou imaginar. Aquilo que você acha que seria bom como resposta de Deus para a sua vida. Gente, Deus tem uma resposta melhor, uma direção melhor, um caminho melhor, uma porta melhor, que é totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Porque os pensamentos deles são muito diferentes do nosso. E, gente, são excelentes. Excelentes. Porque se o nosso Deus Todo-Poderoso não poupou o seu único filho, mas o entregou por cada um de nós, será que Ele não vai cuidar dos pequenos detalhes? Se o maior milagre Ele já fez na nossa vida? Maior milagre Ele já fez. O que nos leva a ter o coração endurecido pela incredulidade também, além das expectativas erradas, quando somos dominados pelo desânimo. Êxodo 6, de 6 a 9, diz assim: portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Muitas vezes por causa da luta que nós estamos passando, da dificuldade que nós estamos passando, nós podemos sim ser levados ao desânimo. E o desânimo gera nos nossos corações essa dureza, essa incredulidade. Deus trouxe uma promessa e uma palavra para aquele povo, mas eles já não quiseram dar ouvidos, por causa que estavam desanimados demais, devido à escravidão brutal que eles estavam passando. Deus tem promessas sobre a sua vida. Deus deu palavra dele sobre você, sobre a sua família. Mas, muitas vezes, por causa da demora, muitas vezes por causa do deserto, da dificuldade, nós acabamos não querendo mais ouvir aquela promessa. A gente deixa ela de lado, a gente abre a mão, a gente desanima. Não desanime. Não deixe que o seu coração se endureça por causa da incredulidade, devido, muitas vezes, o deserto e a espera. Confie no Senhor. Deus cumpriu a palavra dele com esse povo. Deus libertou esse povo da escravidão.
O povo não cumpriu a palavra dele com Deus, mas Deus foi fiel. Sabe por quê? Porque Deus não é fiel a nós, Deus é fiel à sua palavra. E se Deus derramou e te deu uma palavra, uma promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus fiel que não muda, não muda. Algo também que endurece nosso coração através da incredulidade é quando nós racionalizamos o milagre. E nós podemos racionalizar o milagre. Nós podemos. Êxodo 7:11 diz: o faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros. E por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Moisés foi lá, jogou a vara. Conforme Deus falou, aquela vara virou serpente. Faraó chamou os magos fizeram igual. E aí, Faraó olhou aquilo e falou: balela, isso aí é mágica igual dos meus magos. Isso aí não é nada. Não é nada. Só que ele fechou os olhos para que a vara de Moisés engoliu as outras duas. Engoliu as outras duas. Mas ele falou: comum, isso é comum. Orou. E a febre passou? Normal. Ia passar essa febre mesmo. Orou e a dor passou? Normal. Não, a dor passou mesmo, foi natural, não foi a oração. Orou, a porta de emprego se abriu? Não, mas eu enviei tanto currículo que uma hora ou outra essa porta de emprego ia se abrir. Veio uma provisão, conseguiu uma venda. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes nosso coração está endurecido por causa da incredulidade de tanta coisa que não é de Deus que a gente vê aí fora. E aí a gente tem receios de orar por uma cura. E aí a gente ora a Deus pedindo uma porta de emprego, mas lá no fundo, a gente acredita mais que a nossa capacidade, o nosso currículo, que vai abrir a porta para nós. A gente racionaliza tudo hoje em dia. Tudo. Porque o nosso coração ficou endurecido por causa de tanta coisa que não tem a ver com o Senhor que a gente vê por aí. Faraó fez isso. Outro ponto, Êxodo 7, de 20 a 22, a água do Nilo se tornou em sangue, os peixes morreram e a água se tornou mal cheirosa, que os egípcios não podiam bebê-la. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram água em sangue, e o coração do faraó continuou endurecido. Não deixe que a incredulidade endureça o seu coração. Creia, o Deus que você serve é um Deus que faz milagres. Ele não muda. E Ele pode sim fazer esse milagre na sua vida. Não despreze os pequenos, aos nossos olhos, pequenos milagres que Ele faz todos os dias sobre nós. Não despreze aquela provisão que veio na hora certa. Não despreze as orações que a gente faz dentro da nossa casa, na nossa família. Está com uma dor, ore. Ore. Busque ao Senhor. Entenda que Ele faz milagres. Não endureça o seu coração. O segundo ponto, o primeiro ponto que é sinal de um coração endurecido, é se recusar a ouvir. O segundo é a incredulidade. A gente viu algumas coisas que podem gerar incredulidade no nosso coração. E o terceiro ponto, gente, é a inconstância.
inconstância. A inconstância é um sinal de um coração endurecido. Êxodo 8:8 diz: então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Veio a praga das rãs, e era rã em tudo quanto é lugar. Era dentro da casa, era no rio, era uma infestação. E o povo e o faraó ficaram desesperados. E nesse desespero, faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou: clame a Deus por nós. Peça que essas pragas sumam e eu vou deixar vocês irem. E gente, quando o calo aperta, a gente corre para Deus, não é? Apertou o calo, ficou difícil, o que vai fazer? Não, eu vou na igreja. Não, agora eu vou no G100, não vou deixar mais de ir, eu preciso estar lá. Não, eu vou, vai ter oração de primícias, eu estou na oração de primícias. Não, vou estar em todos os cultos, de manhã à noite, não é? Vou estar lá. O que mais que precisa? Eu vou fazer. Não, eu vou porque eu vou seguir a Deus. Não, Deus, eu vou orar. E ora, e busca, e fala, e pede oração. E vai. E aí, como Deus é um Deus misericordioso, Deus faz um milagre. Aí Deus vai e intervém sobre a situação. Sobre aquilo que está acontecendo. E aí, o que acontece? Êxodo 8:15. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu. E ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. E sabe o que acontece, gente? Tchau. Já estou bem. Até la vista, vou lá viver minha vida, porque afinal de contas está muito corrido, né? Porque Deus enviou os clientes, aí eu tenho que atender os clientes. Porque Deus abriu a porta de emprego, porque Deus curou e agora eu posso viver a vida doidado. E vai seguir a sua vida, inconstante. Aí depois passa por outra dificuldade. E aí, Deus, não, eu vou ter agora, sabe? E nós podemos fazer isso. Porque a gente pede ao Senhor quando a gente está precisando. E quando o nosso Deus Todo-Poderoso cuida de nós aonde nós estamos necessitando, a gente não precisa mais. A gente pode seguir o nosso caminho. Porque aquela situação que me incomodava não me incomoda mais. Eu estou bem. E é isso que Faraó fez. E sabe, gente, o que nos leva à inconstância? Falta de arrependimento. Falta de arrependimento. Porque Deus procura pessoas com o coração quebrantado e contrito. Jesus, ele tinha uma multidão que seguia ele. Eram muitas pessoas seguindo Jesus. Ele tinha os seus discípulos, seus 12 discípulos ali mais próximos. Mas eram multidões. Aonde Jesus ia, havia multidões. Aí, Jesus multiplicou o pão. E a multidão seguia ele. Sabe por quê? Porque ele multiplicou o pão. Jesus curava. E a multidão seguia ele, por quê? Porque tinham doentes que levavam para ele curar. Mas, no dia que Jesus foi apresentado como um bandido, como um falso profeta, a mesma multidão que o seguia pediu para crucificá-lo. Sabe por quê? Não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Eles buscavam a Deus por aquilo que Deus podia dar para eles. Eles seguiam a Jesus por aquilo que Jesus podia dar a eles.
Mas não porque eles reconheceram que eram pecadores, que necessitavam da misericórdia de Deus. Não porque eles reconheceram que Jesus era Deus, mas porque eles queriam o que Deus podia dar para eles. Inconstância é falta de arrependimento. Êxodo 9, 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Dessa vez eu pequei. Ele mandou chamar de novo, tá? Ele falou das rãs, aí depois ele falou, não vou mandar mais ninguém embora. Depois ele chamou de novo, que foi na do granizo. Ele falou, não, Moisés, dessa vez eu pequei. E ele falou, não, eu pequei. Disse ele, o Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que Ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizos. Já chega. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. E o que aconteceu, gente? Êxodo 9, 34. Ao perceber que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como de seus oficiais. Coração endurecido é pecado. A inconstância que leva o nosso coração a ficar endurecido é pecado. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Um coração endurecido, ele não discerne o que está acontecendo ao seu redor, sabia? Quem está de fora vê que você está com o coração endurecido, mas você mesmo não vê, porque você acha que está certo, você acha que está com a razão, que você não está fazendo nada de errado. Mas quem está fora vê. Quem está fora vê. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, é só a gente se humilhando diante de Deus, nos aproximando dEle e reconhecendo que nós precisamos ser limpos, purificados por Ele, que nós somos curados da dureza do nosso coração. Precisa arrependimento. Arrependimento. Sinais de coração endurecido? Não ouve, incrédulo, inconstante. E algo que veio no meu coração ontem, que eu já tinha encerrado, né, de fazer aqui o esboço, mas aí o Espírito Santo tocou, e eu creio que foi o Espírito Santo, adaptar a Bíblia a nós mesmos. Êxodo 8, 25. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nesta terra. O que faraó fez? Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus. Deus tinha falado isso, não tinha? Mas aí o faraó falou, mas façam aqui nessa terra. Só que Deus tinha falado para eles irem ao deserto. Faraó adaptou o que Deus tinha falado através de Moisés, de acordo com a vontade dele, de acordo com o quê? Com aquilo que seria melhor para ele, mais seguro para ele e que estaria sobre o controle dele. Não podemos pegar a palavra de Deus e adaptá-la para encaixar naquilo que a gente quer fazer. Adaptar naquilo que a gente acha que vai ser bom. Quem que distorce a palavra de Deus, oculta alguns pedaços da verdade, gente, é Satanás. Que fez isso no Éden. Que chegou para a mulher e falou, não foi isso que Deus disse? Não comam de todas as árvores do jardim?
Sendo que Deus tinha dito o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você morrerá. E Satanás falou, você não vai morrer. Balela. Mano, a Bíblia, ela foi escrita não sei quantos 1000 anos atrás. Olha, 1900 anos atrás, mais ou menos, o último livro, um pouco mais que isso. Entendeu? Pouco menos. Ah, mas isso? Não. Hoje em dia é outra realidade. Hoje em dia é outra coisa. Ah, não. Isso aqui, ó, Deus é amor. Você acha que Deus é amor? Deus perdoa, Deus ama? Sim. Mas Deus é justiça e leva a palavra dele a sério. Leva a palavra dele a sério. Êxodo 10:7. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor e Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas. Para nós encerrarmos aqui. Como está o seu coração? Avalie o seu coração. Peça para que Deus sonde o seu coração e mostre para você se há alguma área da sua vida onde o seu coração está endurecido. Que você não tem ouvido, que você tem estado incrédulo, inconstante e adaptando a palavra de Deus para justificar as suas atitudes. Deus nos ama. Deus te ama. E por te amar e por me amar, Ele fala conosco dessa forma. Porque Ele é Pai. Ele é um Deus Pai, todo amoroso e perfeito. E nós, sendo pai e mães, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. E quando vemos que eles não estão indo por um caminho bom, a gente chama e corrige e fala, quanto mais Deus que é perfeito. Amém? E eu queria que você ficasse em pé neste momento.